Bom, então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 5, né, onde nós vamos tratar de várias espécies de cálculos, todos esses cálculos que são extremamente importantes para a execução de um planejamento previdenciário. Porque lembrando que o método de imersão previdenciária é trabalhar com serviço consultivo, vamos dizer assim, aprimorar mais a nossa técnica até mesmo para as próximas etapas, porque um bom planejamento previdenciário, além dele render dinheiro para dentro do nosso escritório, ele também serve de base para um bom processo administrativo, serve de base para uma boa ação judicial, serve de base para qualquer análise que nós venhamos fazer, porque ele serve, né, como um apanhado de informações a respeito da estratégia que nós vamos utilizar depois para o nosso cliente. Então, por conta disso, quando eu vou analisar uma simples qualidade segurada para encaminhamento de um requerimento administrativo de benefício por incapacidade, de certa forma, eu tenho que fazer uma análise estratégica de planejamento, pois eu tenho que identificar se eu não vou incorrer no erro de apontar que a data do início da incapacidade é anterior à refiliação do meu cliente, ou se ela foi apontada no momento que ele havia perdido a qualidade de segurado, se vale a pena, então, postergar um pouquinho mais aquele requerimento, se vale a pena eu buscar um agravante para demonstrar que a patologia acabou hoje, né, se tornando uma doença incapacitante, antes era só uma doença. Então, por conta disso, para cada espécie de benefício, com todas as suas peculiaridades, cada uma delas tem uma análise técnica a ser feita, não somente a aposentadoria. Quando eu falo planejamento, parece que eu estou me referindo somente às aposentadorias programadas, que de fato é uma consequência que o sujeito está se encaminhando para ela. Pode ser que ele não chegue até lá, pode ser que ele chegue, pode ser que ele passe muito além da expectativa, mas é algo que ele está, assim, vamos dizer, mais acostumado. Falou em INSS, pensou em aposentadoria, quando, na verdade, no percurso tem vários outros benefícios que a gente tem que estar atento também, para não incorrer em nenhum erro, né, e fazer com que o nosso cliente daqui a pouco venha ser surpreendido com uma fatalidade que o impeça de dar prosseguimento aos planos do nosso planejamento previdenciário e até mesmo, né, de seguir vertendo contribuições para a Previdência Social. Então, hoje, inicialmente, a gente vai tratar sobre o complemento da contribuição. E, como de costume, não basta eu só abrir o sistema prévio e demonstrar para vocês como é que utiliza a ferramenta sem a técnica. Então, nós temos que falar da técnica. Primeiro, o que é o complemento da contribuição previdenciária? Por conta disso, eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa, então, observar um pequeno apanhado de informações para este cálculo. Bom, agora vocês todos já estão vendo a minha tela. Agora eu vou abrir aqui um pequeno resumo que eu fiz, que depois será disponibilizado para vocês. Mas, de qualquer forma, ele serve, então, como uma orientação até mesmo, né, para dentro do nosso escritório. Depois a gente pode salvar esse arquivo e utilizar sempre que a gente tiver algum tipo de dúvida. Todos conseguem enxergar a tela onde diz imersão previdenciária? Posso dar prosseguimento? Sim. Perfeito. Bom, então, falando de planejamento previdenciário, nós temos o complemento previdenciário. E o complemento previdenciário, ele se subdivide em complemento de alíquota e em complemento de salário de contribuição. Eu tenho essas duas alternativas quando eu estou falando de complementação. Por quê? Eu posso simplesmente complementar uma alíquota, a qual não está se enquadrando por uma regra de transição da aposentadoria por tempo. Por exemplo, verti contribuições como microempreendedor individual, de 2018 a 2022. Porém, este tempo é extremamente fundamental para que eu me enquadre na regra de transição do pedágio de 50%. Uma alíquota simplificada de 5% pode ser utilizada para uma aposentadoria por tempo de contribuição? Obviamente não. Eu preciso complementar a alíquota dessa contribuição. Não estou dizendo que o valor que eu verti a título de salário de contribuição para a Previdência esteja inferior ao salário mínimo. Até porque, se eu for buscar lá no meu CNIS, o meu salário de contribuição de uma alíquota de 5% sobre um salário mínimo de maio de 2021, onde o salário mínimo era R$ 1.100, vai estar lá no meu CNIS como R$ 1.100. Se eu vertir uma contribuição com uma alíquota de 20%, também estará no meu CNIS lá um salário de contribuição de R$ 1.100 para aquela mesma alíquota, ou para aquela mesma competência. Ou seja, eu apenas utilizei uma alíquota simplificada que me possibilita estar segurado, ter tempo de contribuição,
somar carência, mas me impede de acessar as regras de transição da aposentadoria por tempo. Ou seja, a aposentadoria programada por idade não me atrapalha em nada. Para benefícios por incapacidade, não me atrapalha em nada. Para benefícios destinados aos meus dependentes previdenciários, não me atrapalha em nada. Mas se eu quero utilizar para fins de enquadramento desta regra de transição, eu preciso complementar aquela alíquota de 5% para 20%. Ou seja, a alíquota ordinária para aposentadoria por tempo é de 20%. Eu posso complementar esta contribuição para além do salário mínimo? Eu posso pegar uma contribuição onde eu verti uma alíquota de 5% lá em maio de 2021 sobre o salário de contribuição de salário mínimo, que era R$ 1.100, e complementar ela para ficar um salário de contribuição de R$ 2.000 para a mesma competência. Posso fazer isso? Não posso. Tá? A resposta é não. Eu não posso complementar contribuições de alíquota simplificada para além do salário mínimo. Eu posso utilizar uma alíquota de complementação de 15%, que é a diferença de 20 para 5, e chegar com aquela minha contribuição até a alíquota mínima ordinária para que aquela contribuição seja somada para a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Preciso complementar todas as contribuições que eu verti na condição de MEI naquele período, mesmo as que excedem o tempo mínimo necessário que eu preciso? Também não é necessário. Eu vou complementar somente aquilo que for suficiente para eu me enquadrar na regra, a não ser que complementar as demais vai me trazer alguma vantagem financeira na minha média contributiva. Caso contrário, não preciso. E se eu tiver uma alíquota de contribuinte facultativo de 11%, código 1473, quero utilizar esta minha contribuição para a regra de transição de pontos. Eu preciso complementar esta minha alíquota de 11% para 20%, ou seja, a minha alíquota de complementação será de 9% sobre o valor da diferença da minha contribuição simplificada para a contribuição ordinária. E o complemento de salário de contribuição? Bom, o complemento de salário de contribuição, este veio principalmente com a emenda 103, tá? E aí é interessante até a gente ler a letra seca da lei. Vamos abrir uma aba aqui e vamos botar lá, emenda 103 de 2019. Na emenda 103 de 2019, o artigo 195, aqui, artigo 195, parágrafo 14. Ou seja, o artigo 195 foi alterado, sendo incluído o parágrafo 14 nele, dizendo o seguinte: o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurando o agrupamento de contribuições. Bom, então quer dizer que todo salário de contribuição que não atingir o valor do salário mínimo vigente daquele período não será computado para tempo de contribuição, para qualidade segurado e nem será computado para carência. Muito menos para compor o salário de contribuição de uma média. Neste caso, de maneira mais específica, a gente tem na mesma emenda constitucional, o artigo 29, que também foi alterado. O artigo 29, ele acaba dispondo de uma maneira um pouquinho mais específica do que é esta alteração que ocorreu pós-emenda constitucional. Ou seja, artigo 29, até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195, ou seja, o que quer dizer essa primeira parte do dispositivo legal? Vai ser regulamentado por lei complementar. Isso aqui é uma regra transitória, não é uma regra de transição. Isso aqui é uma regra que foi alterada pela emenda constitucional, mas deixou em aberto que será regulamentado por uma lei complementar, ou seja, terá uma regra transitória que irá vir definir de que forma realmente vai ser feito esse tipo de procedimento. Mas até que esta lei complementar não entre em vigor, nós temos o artigo 29 dispondo sobre isso, ou seja, o segurado que no somatório das suas remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, ele poderá complementar sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido
ele poderá utilizar o valor de contribuição que exceder o limite mínimo de outra contribuição para aquela competência que não atingiu o mínimo, tá? Ou ele pode ainda, numa terceira saída, agrupar as contribuições inferiores ao salário mínimo, que é um exemplo que eu sempre trago. Se eu tenho duas contribuições de R$500 e o salário mínimo é R$1.000, eu posso complementar essas duas contribuições de 500 e ficar com duas de 1.000. Eu posso utilizar o valor remanescente de uma contribuição que é 1.500 e a outra é 500, e aí eu utilizo aqueles R$500 que excederam, passaram do salário mínimo naquela competência de mesmo exercício e ficar com duas de 1.000, ou eu posso agrupá-las, posso pegar as duas de 500 e ficar só com uma de 1.000. Eu perdi um salário de contribuição, perdi um mês de contribuição e perdi um mês de carência, mas fiquei com uma contribuição limitada ao mínimo. Então, eu tenho essas três possibilidades. E o parágrafo único diz: os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Ou seja, não posso pegar contribuições de janeiro de 2016 e agrupar com uma contribuição de junho de 2018. Não são pertencentes ao mesmo ano civil. Ou seja, é vedado pela legislação, por mais que traga a possibilidade do agrupamento dessas contribuições, eu só posso agrupar aquela de 2016 com outra contribuição de 2016 e posso agrupar essa de 2018 com outra contribuição de 2018. Nada além disso. Depois a gente tem também o decreto 10.410 de 2020, que alterou o decreto 3048 de 99, que veio logo após a emenda constitucional, onde a gente tem, se eu não me engano, o artigo 19... Artigo 19. A partir de 13 de novembro de 2019, data de vigência da emenda constitucional, para fins de aquisição de manutenção da qualidade segurada, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo do salário de contribuição. Ou seja, aqui ainda me traz a contagem recíproca incluída no texto legal. Ou seja, se eu tenho contribuições que não atingiram o valor do limite mínimo legal, ou seja, não atingiram o salário mínimo vigente daquele período, eu não posso nem utilizá-las para fins de averbação em outro regime de previdência. Eu não posso utilizar aquelas contribuições numa certidão de tempo de contribuição, onde eu quero levar aquele tempo de contribuição para outro regime. Antes de emitir a certidão, eu tenho que complementar, utilizar o valor remanescente, ou valor excedente, como achar melhor o termo, ou agrupar essas contribuições. Fora isso, eu não posso levar essas contribuições para outro regime. Bom, voltando aqui para o nosso arquivo, então nós temos essas duas possibilidades de complementação. Complementação de alíquota, onde eu não estou dizendo que o valor não atingiu o salário mínimo devido à alíquota ser aplicada em cima de um valor inferior ao salário mínimo, mas sim uma alíquota simplificada sendo complementada para a alíquota ordinária, e tem a complementação do salário de contribuição, onde sim, apliquei uma alíquota que pode ser até a correta, porém, foi sobre um valor que não era o valor real daquele período. Por exemplo, em 2024, o salário mínimo passou para 1.412 e eu segui vertendo contribuições com uma alíquota ordinária de 20% sobre um salário de 1.320. Ou seja, a alíquota está correta, mas a base do meu salário de contribuição está errada, porque está me dando 20% do salário que foi alterado em janeiro de 2024. Então, esta contribuição deve ser complementada para que aquele salário de contribuição atinja o salário mínimo. Não preciso complementar a alíquota, não preciso passar de 20% para 21%, para 22%, nada disso. Sigo com a mesma alíquota, só pago a diferença sobre o salário de contribuição que eu preenchi errado no momento que fui gerar minha guia, tá? Bom, do complemento do salário de contribuição, então, as contribuições previdenciárias feitas para o Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS, com valores abaixo do salário mínimo, não são consideradas no cálculo de tempo de contribuição de carência na análise de benefícios previdenciários. A partir da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a contribuição da INSS apenas produz efeito se for recolhida com valor igual ou superior ao valor do salário mínimo.
Esse tipo de recolhimento ocorre quando o contrato de trabalho é encerrado em um período inferior a um mês, por ocasião de reajuste do salário mínimo, ou do contribuinte realiza o recolhimento sem observar os novos valores de contribuição. Ainda trouxe um exemplo aqui. O que ocorre, e aí aqui a Mariana até atua bastante no direito do trabalho também, vai poder confirmar, muitas vezes a rescisão, o sujeito, o empregador, não espera fechar o mês para demitir o cara. Né? Muitas vezes a rescisão é feita lá no dia 15 do mês de junho. Bom, eu vou receber o meu saldo de salário até o dia 15 do mês de junho. Com certeza teria incidência de contribuição previdenciária em cima daquele saldo de salário. Só que é um período proporcional, não pegou a integralidade da minha remuneração. E se aquela minha proporcionalidade de remuneração for inferior ao salário mínimo, por exemplo, for atribuído R$ 800 de saldo de salário naquele período, eu vou aplicar a alíquota previdenciária, só que sobre um valor inferior ao salário mínimo vigente. Então, por conta disso, eu tenho a opção de complementar, de utilizar valor remanescente de outra contribuição a maior, ou até mesmo de agrupar este pequeno período com outra contribuição do mesmo ano civil, para que seja utilizado aquele salário de contribuição, tá? Bom, esta é uma hipótese. A segunda é que eu já narrei um pouquinho antes, falando, olha, o sujeito vinha ali contribuindo para o INSS, ele mesmo preenche o carnezinho dele, ou aquela senhora que vai lá na lotérica, a moça da lotérica mesmo preenche ali, e acabou não se dando conta da portaria que alterou o salário mínimo e seguiu preenchendo com o salário mínimo antigo do exercício anterior, e isso vai gerar um problema. Se ela se der conta a tempo, rapidamente ela consegue reverter isso, mas pode ser que ela veja isso somente no momento de requerer o benefício de aposentadoria. Esses dias eu peguei um caso em que o escritório de contabilidade de uma empresa acabou informando um valor inferior na GFIP, e aí lá no próprio CNIS da INSS informava salário de contribuição de 2024 de R$ 1.212. Né? Eu disse, olha, isso aqui vai dar problema, a gente pode tentar resolver previamente com a empresa para retificar essas informações, caso contrário, isso aqui vai ser alvo depois, né, de uma possível complementação, mas aí a responsabilidade contributiva não era da cliente. Então, por conta disso, é possível inverter o ônus da prova e fazer com que o empregador seja notificado, seja autuado para regularizar aquela condição, porque ela tinha como comprovar que ela recebia uma remuneração que atingia o valor mínimo. Então, por conta disso, não haveria necessidade do empregado complementar nada. E quando eu falo para vocês de períodos anteriores à reforma da Previdência, como funcionava? Períodos anteriores à reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o prestador de serviço para a pessoa jurídica, ele não tinha essa responsabilidade direta da complementação da contribuição. Se eu contratava uma empregada meio turno aqui na minha casa, uma empregada doméstica, eu sendo pessoa física, sendo empregador dela, eu acabava pagando uma remuneração inferior ao valor do salário mínimo e todos os recolhimentos eram feitos com base naquela remuneração. Servia de base para a Previdência Social. Mas lá no INSS, o INSS logo acabava elevando aquela contribuição para salário mínimo, ou seja, a empregada doméstica não era prejudicada no valor do cálculo de tempo, carência, qualidade de segurado, salário de contribuição, porque automaticamente eles elevavam para salário mínimo. Muitas vezes, isso, né, ocorria antes do próprio E-Social, antes da Lei Complementar 150 de 2015. Aí era um problema, porque tu tem que constituir mais provas. Tu tinha uma informalidade muito grande nessa relação do empregado doméstico. A partir da Lei Complementar de 2015, a gente acabou tendo uma segurança maior, né? Mas não era necessário fazer a complementação. Agora, se eu era contribuinte individual, contribuinte facultativo, sendo pessoa física, pessoa jurídica, eu tinha a obrigação, então, e o dever de fazer o complemento dessas contribuições. Bom, o agrupamento das contribuições é uma previsão legal que foi instituída a partir da emenda 103. Não existia essa possibilidade antes de agrupar salários de contribuição. Logo, muitos segurados pensam que o agrupamento se dá somente para salários de contribuição que não atingiram o valor do salário mínimo após a vigência da emenda 103, o que não é verdade. E aí aqui eu vou plantar uma sementinha na cabeça de vocês. Tanto a gente fala em descarte ilimitado de contribuições previdenciárias, que está lá previsto no artigo 26, parágrafo 6º da emenda constitucional. A gente fala muito sobre isso. Olha, eu posso descartar
os menores salários de contribuição, isso eu consigo elevar a média, mesmo diminuindo o meu coeficiente. Mas por que nós não analisamos muitos conteúdos em que eu posso comparar o descarte das contribuições com o agrupamento das contribuições? Onde, na verdade, eu vou descartar 43 salários de contribuição, porque, bom, eu tinha, além do tempo necessário, 43 salários, não correspondia a 20% dos menores salários de contribuição, mas eram salários que, mesmo sendo descartados, não afetavam o requisito tempo, o requisito carência, né, para a minha concessão da aposentadoria. Mas, ao invés de descartar esses 43 salários, por que eu não penso na possibilidade de agrupá-los e formar menos salários de contribuição, porém contribuições maiores? Eu não posso complementar uma alíquota de 5% para 20%, aumentando o salário de contribuição. Mas se eu agrupar 2 salários de contribuição de R$ 800 em 2024, eu vou ficar com um salário de contribuição de quanto? R$ 1.600, acima do salário mínimo. Bom, Thiago, tu pode usar somente o valor necessário para que os dois fiquem no salário mínimo, nem que o outro fique um pouquinho além. Perfeito, mas também eu posso agrupá-los, posso agrupar 3, 4 salários dentro do mesmo ano civil para atingir um salário de contribuição de R$ 5.000, ao invés de ter 5 salários de R$ 1.000. Então, isso é uma questão que nós, enquanto previdenciaristas, temos que analisar também nos planejamentos previdenciários. Bom, é melhor agrupar ou é melhor descartar? O que eu faço com essas contribuições? Elimino todas elas ou utilizo parte delas para elevar a minha média? Porque daqui a pouco, bom, se eu tenho 43 contribuições, fiquei com 20 maiores, talvez somando essas 20 maiores ao restante do meu somatório dos salários de contribuição, dividindo, né, pelo novo divisor, porque aí eu estou trazendo mais 20 salários para dentro do cálculo, eu tenho que ver se a minha média aumenta ou diminui. Isso é um cálculo que dá para fazer quase que manual, porque o sistema prévio, vocês vão ver, é que nem tirar doce de criança. Ele faz o cálculo de agrupamento e de complemento de contribuições em 3 minutos. E ele utiliza já dentro do sistema prévio uma ferramenta de inteligência artificial para te dizer se é melhor agrupar ou utilizar valor excedente. Então não precisa nem ter o trabalho de pensar muito. Tu tem que entender o que está sendo feito. Não posso simplesmente fechar os olhos, clicar ali e dizer, ah, não, o prévio calculou, está certo. Não, não necessariamente. Apesar que até hoje eu não peguei nenhum erro do sistema, mas a gente tem que saber onde a gente está pisando. E por que nós estamos fazendo isso? Porque o nosso cliente vai nos questionar. Mas, assim, eu quero lançar isso para vocês pensarem, né? Será que o agrupamento de contribuições, não, por vezes, não pode ser mais interessante que o descarte? Tá? Dando prosseguimento. Ainda do complemento de contribuição, tá? Então, caso a gente necessite desses períodos para cumprir os requisitos para o direito a um benefício previdenciário, há 3 opções que podem ser computadas na análise. Pagar a diferença, que é a complementação, agrupar as contribuições ou utilizar valores excedentes referentes a outras competências para o complemento. Para competências a partir de novembro de 2019, não é necessário comparecer na Agência da Previdência Social para fazer este ajuste. E as contribuições anteriores a novembro de 2019? Eu preciso fazer um agendamento pelo 135. Mas caso eu vá fazer isso com competências que estão dentro do prazo quinquenal, eu posso, então, utilizar uma ferramenta dentro do portal do INSS que se chama Ajuste para Alcance do Salário Mínimo, Emenda Constitucional 113 de 2019. Ou seja, quando eu entro no portal do INSS, deixa eu ver aqui, Casa de Ferreira, 50 pau, vamos ver se o meu INSS está funcionando. Vou entrar aqui no meu mesmo. 018, 621, 580, 02. Com esse CPF vocês não vão muito longe. Aqui. Não, eu estou igual os clientes que mudam. Não mudasse a senha, não comunicasse o advogado. E a senha e não comuniquei o advogado. Olha que vergonha. Então vamos ver agora se eu consigo me safar aqui numa segunda tentativa. Olha lá, pode ser, vamos ver. Aí agora o portal do INSS ao vivo não está funcionando. Não faça isso comigo, seu Carlos Lupe. Bom, vamos ver se vai carregar aqui. Eu queria só mostrar para vocês que é bem simples ali encontrar a ferramenta para fazer esse procedimento. E, ó, o sistema está fora do ar.
Bom, de costume, né? Essa é a vida do previdenciarista. Mas o que ocorre? Quando nós acessamos lá o portal do meu INSS e aparece aquela aba de pesquisa, vocês digitem assim, ajustes, já vai aparecer esta alternativa aqui. Ajuste para alcance de salário mínimo, emenda 103. E interessante que o próprio portal do meu INSS, ele identifica sozinho as contribuições passíveis de complementação, de agrupamento ou de utilização de valor excedente. E legal, ele te dá 3 opções de investimento. O próprio sistema, por incrível que pareça, ficou muito bem feita essa parte. Tu clica na opção de detalhar e ele te diz, olha, para agrupar essas contribuições, tu vai ficar com esses X de salários aqui e tu vai gastar tanto. Para tu ficar com, utilizar valores excedentes e outras contribuições, tu vai ficar com esse X de salário de contribuição e tu não vai gastar nada, só vai utilizar o valor excedente. E para complementar essas contribuições, já que tu não pode se desfazer de nenhuma, porque tu precisa de cada mês de contribuição para fechar lá o pedágio de 100%, ou a regra de pontos, ou o tempo de contribuição e idade mínima, ele te dá as 3 opções. É muito legal. Claro que ele pede para tu juntar o arquivo, que é o arquivo da própria Previs, que quando a gente faz o cálculo, a gente já indica quais salários que nós queremos alterar. Mas o próprio sistema, para uma pessoa que minimamente sabe para que serve essa ferramenta, já consegue se virar pelo próprio tutorial que o portal do INSS já traz. Esse serviço está disponível para segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual que presta serviço para empresas, inclusive aqueles que exercem atividades concomitantes. Puxa, exerço atividades concomitantes, mas igual as somas dos meus salários de contribuição para aquele mês de competência não atinge o valor mínimo. Eu tenho que pensar, vou utilizar o valor excedente, vou agrupar, vou complementar, o que eu vou fazer? E aquele sujeito que presta serviço para uma empresa, a pessoa física, que pintou a grade lá da empresa, teve uma remuneração de R$800 que não atingiu o valor mínimo, mas ele teve retido 11% pelo tomador de serviço. O que ele faz para atingir o salário mínimo? Ou ele presta mais serviço e a soma de todas aquelas prestações de serviço atinge o valor mínimo, ou ele mesmo complementa aquela contribuição. Então, esse serviço está disponível para todos a partir de novembro de 2019. Tá? Bom, o somatório das remunerações do mês, né? Então, receber for inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a complementação, então, corresponderá ao valor da diferença entre o salário mínimo nacional vigente no mês e o recolhimento realizado na competência, considerando a alíquota de contribuição correspondente a cada categoria. Bom, e quando os salários de contribuição inferiores ao salário mínimo nacional forem anteriores à vigência da emenda 103, o que eu falei antes, se o valor da contribuição for abaixo do mínimo e for anterior à reforma da Previdência, e o segurado for contribuinte facultativo, individual, incluindo o MEI dentro desse individual, o pedido deverá ser feito ao INSS. E, para isso, pode-se agendar um atendimento presencial em uma das agências da Previdência Social, ligando para o 135, tá? Bom, e como eu vou saber quais são as alíquotas para cada categoria que eu vou utilizar? E aqui eu trouxe um compilado das regrinhas, que é o que diz na lei, mas de uma maneira mais clara. Sempre que eu estiver falando de contribuintes empregados CLT, empregado doméstico está incluído aqui, e trabalhador avulso, em relação aos meses que eu quero fazer esta complementação, se o período for entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, eu utilizo uma alíquota de 8% no cálculo. Thiago, aonde eu coloco isso? O Previs coloca sozinho. Tá? Mas tu tem que saber se o período que tu quiser complementar, agrupar ou utilizar o valor remanescente for de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, onde em fevereiro de 2020 o salário mínimo era 1.039, não era ainda 1.045, eu vou utilizar uma alíquota de 8% sobre a diferença que não alcançou do salário de contribuição que era exigido para aquele período. Ou seja, a diferença era de R$60 entre o que realmente eu paguei e o que eu deveria pagar. Eu vou aplicar uma alíquota de 8% em cima dos R$60, aquele valor é o devido. Agora, se for a partir de março de 2020 e for para contribuinte empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, nós temos uma alíquota de 7,5% para frente. Ou seja, desde março de 2020 para frente, é 7,5% sobre a diferença. Antes disso, era 8%, barbado até de decorar. E para os contribuintes individuais, aqueles que têm o dever de exercer seu recolhimento, é sempre 20% sobre a diferença, tá? Isso eu estou falando de complementação, de contribuição
que não atingiu o valor mínimo. Não estou falando de um cara que pagou 11%, que quer passar por uma alíquota de 20%. Não estou falando do cara que pagou uma alíquota de 5%, que quer passar por uma alíquota de 11%. Não estou falando do cara que pagou uma alíquota de 5%, que quer passar por uma alíquota de 20%. Isso aqui é quando o salário de contribuição pensa nessa tabela e associa ao saldo de salário. Os 15 dias proporcionais lá que não atingiu o valor da remuneração integral. Então, aplica essa tabelinha aqui. Porque nós estamos falando de aplicação de complemento de uma contribuição, não complemento de alíquota, tá? Bom, e do complemento de alíquota? Vamos falar agora do complemento de alíquota. O complemento de alíquota, como eu disse para vocês, ele está aqui no início, ele é subdividido, está aqui no nosso cantinho esquerdo. Nós temos que o complemento de alíquota, bom, esse é igual tirar doce de criança. A complementação corresponderá ao valor da diferença entre o salário mínimo nacional vigente no mês e o recolhimento realizado na competência, considerando a alíquota de contribuição. Tiago, parece que estava falando a mesma coisa do complemento da contribuição. Não, mas eu dei ênfase que é um complemento de alíquota. Tá, e como funciona isso na prática? Vamos a exemplo. Para tudo na vida tem que ter exemplo. Se eu quero, então, complementar uma contribuição, mas através da sua alíquota, eu tenho estas hipóteses. O seu cliente lá pagou 5% para a Previdência Social como contribuinte individual MEI, ou como contribuinte facultativo de baixa renda, dona de casa, código 1929. E aí deu problema lá nas contribuições do código 1929, porque estava dando inconsistência com as informações do CAD único, o INSS não reconheceu que aquela senhora se enquadrava naquela condição e acabou não reconhecendo aquelas contribuições. Para se livrar do problema, até que eu vá discutir se realmente era de baixa renda, não era, eu vou complementar a diferença. Qual é a alíquota que eu vou complementar? 6% a mais. Eu paguei 5%, quero chegar a 11%. Pagar 6% a mais sobre a diferença com correção e juros. Bom, eu recolhi no código 1163, contribuinte individual, advogado, alíquota simplificada, salário de contribuição mínimo. Mas eu não percebi que eu tinha muito tempo de contribuição para trás e que todos esses 4 anos que eu paguei com uma alíquota simplificada vão me fazer falta para uma regra de transição de uma aposentadoria por tempo. Então, eu vou complementar aquela minha alíquota. Vou sair do código 1163 para 1007. E aí vou pagar a complementação de uma alíquota de 9%. Agora, eu era baixa renda ou MEI, e quero passar por uma alíquota de 20%. Eu vou complementar com uma alíquota de 15%. Posso, nas 3 possibilidades aqui, fazer complementos para superar o mínimo? Não. Essa pergunta vem com frequência. E a resposta sempre é não. Eu só pago a diferença da alíquota para atingir o mínimo, só que na via ordinária, que é 20%. E aí estou me enquadrando para as regras de transição por tempo. Barbada. Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. Estou falando barbada, mas às vezes o óbvio não é óbvio. Então, se tiver alguma dúvida, pode falar, não tem problema. A gente está aqui para perguntar. Mas não tem mistério. Nessa primeira etapa, nós estamos falando, então, de alíquota, onde eu preciso complementá-la, e nós estamos falando de contribuição, que não atingiu o mínimo, e eu preciso complementá-la. E aí são 2 coisas diferentes. Esses percentuais 6, 9 e 15 se encaixam para complemento de alíquota. Os percentuais 8, 7,5 e 20 se encaixam para complemento de contribuição. Tá? Dá para ter esse arquivo aí, não precisa decorar nada hoje em dia, né? Um Ctrl F acha tudo. Mas é bom saber onde estão as informações. Beleza. Primeira aula, módulo 5, método de imersão previdenciária. Isso aqui é só, um pequeno apanhado dessas informações. Vamos para onde? Para o prévios agora. Vamos abrir aqui o sistema prévios. Vamos olhar na prática o que eu estava falando aqui. Olha aí, planejamento previdenciário de complemento. Só que eu inseri os dados, tá? Porque não tem necessidade de tu importar dados de um CNIS aqui. Mas sempre que tu acessares o sistema prévios, tu vai escolher o cálculo da opção 2. RMI, tempo de contribuição e planejamento futuro. Por quê? Porque isso sempre vai estar inserido dentro do teu planejamento. Mesmo que o teu cliente diga assim, eu não vim aqui, Fernando,
para me aposentar. Eu só vim aqui porque eu descobri que eu estou com contribuições inferiores ao salário mínimo, teve a alíquota simplificada, eu quero passar para a alíquota de 20%, e eu já quero fazer isso aqui tudo antes, mas eu vou me aposentar só daqui 10 anos, igual tu vai vir aqui na ferramenta de número 2, tá? Nos meus cálculos, tu vai encontrar o cálculo, planejamento previdenciário, lá o nomezinho do teu cliente que tu cadastrou. No tipo de cálculo, tu vai botar a opção 2, RMI, tempo de contribuição e planejamento futuro. Os dados iniciais, eu coloquei qualquer informação, inventei uma data de nascimento aqui. Esse nosso estereótipo aqui nasceu em 29 de novembro de 66, se inscreveu na Previdência em 1º de dezembro de 84, e aquele sujeito que trabalha muito tempo em poucas empresas. Então, assim, para facilitar a nossa vida, ele não é um safrista com 5 carteiras de trabalho, com 230 contratos, né, de 2 meses. Então, ele tem, de tempo de contribuição, 2 grandes vínculos. Um primeiro vínculo como segurado empregado, de 84 a 2018, e um pouquinho antes da reforma, ele foi promovido ao mercado de trabalho, ficou desempregado. E aí passou a verter contribuições por conta própria, porque ele sabia que ele tinha que ficar protegido pela Previdência. Alguém avisou ele, olha, se tu ficar sem contribuir, tu vai extrapolar o período de graça lá previsto no artigo 15 da Lei 8.203, tu vai perder tua condição de segurado e aí tu vai ficar desprotegido. Então, ele pegou um carnezinho, orientaram ele e começou a pagar o INSS lá em 2019, tá? Só que ele começou a pagar o INSS com uma alíquota simplificada. E aí, quando tu abre a relação do salário de contribuição, na condição de segurado empregado, lá tu tem todos os salários de contribuição dele bonitinho, tudo atingindo o valor mínimo legal, perfeito, né? Tudo dentro daquilo que o previdenciarista espera enxergar. Mas quando tu vai se aproximando ali da data que ele foi demitido, tu começa a ver que ele teve salário de contribuição, e aí caiu bastante o salário de contribuição dele, e aí, como eu disse para vocês, lá em 2019, o salário mínimo era R$ 998, então ele vinha pagando aqui 11% sobre R$ 998. Depois, ele seguiu no mesmo embalo. A moça da lotérica lá, quando virou o ano, deixou os 998 para ele. E ele seguiu contribuindo. E ele foi 998 até mais de 2024. O cara segue pagando 11% sobre um salário base de R$ 998, sendo que o salário mínimo hoje já está 1.412. Quando a gente olha, assim, num curto período de tempo, até que o salário mínimo aumentou bastante, né? A gente não percebe, parece pouco, né? É sempre pouco para quem recebe e muito para quem paga. Mas aqui nesse caso, né, de 2020 para cá, pulou de 998 para 1.412. Então, nessa situação, aqui em janeiro de 2020, a portaria determinava que o salário mínimo era 1.039, aqui já em fevereiro de 2020, já passou a ser 1.045, e depois foi mudando. Em 2021, janeiro, foi para 1.100, 2022 foi para 1.212, 2023, 1.320, e agora, em 2024, 1.412. Tá, e aí? A própria ferramenta do Previous traz aqui em cima as possibilidades aqui, ó, de complemento e agrupamento de contribuição. Se eu clicar na aba do lado, ele já vai identificar facilmente quais são todos os salários que não estão de acordo com o que a emenda 103 trouxe com a mudança, né, do artigo 195, parágrafo 14, depois o artigo 29 da Lei 8.213 e o artigo 19E do Decreto 10.410, que alterou o Decreto 30.14 de 99. Então, aqui o próprio sistema já mostra que essas contribuições não estão em acordo. Bom, aqui está dizendo que foram feitas contribuições em plano simplificado, está aqui, ó, plano simplificado. Poderia ser contribuições feitas na condição de segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso, baixa renda, MEI, o próprio Previous já traz todas as previsões aqui de possibilidades. Esse aqui é um contribuinte individual, plano simplificado, todas essas contribuições. E ele quer complementar para 20%. Mas não basta só complementar a alíquota, não basta só pagar a diferença de 9% em cima de cada contribuição, né, que seria somente a complementação de alíquota. Ele também precisa regularizar essas contribuições aqui, que estão abaixo do mínimo, porque essas contribuições, se eu pagar simplesmente a complementação de alíquota, elas seguirão não sendo computadas para fins de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. E eu posso mudar isso manualmente, quero passar para 20% ou 11%. Por quê? Porque eu posso seguir na mesma alíquota simplificada e só complementar a contribuição para o salário mínimo, mas posso passar para uma alíquota de 20%.
Ou seja, em outubro de 2020, o salário mínimo era 1.045, tá? Eu posso, então, vir aqui, deixar com uma alíquota de 11%, como eu recolhi, e pagar só a diferença de 1.045 menos 1.998. E qual será a diferença? 20%. Puxa, Thiago, mas eu estava pagando uma alíquota de 11, por que a diferença vai ser 20? Porque lá no manual, e o que diz o texto da lei, né, e aí nós temos a lei de custeio, que o complemento da contribuição é sempre 20% do contribuinte individual. Então, eu não posso... mas eu sou empresário, eu tiro para o Labore, meu Labore é 11%, e eu não tenho contribuição patronal. Então, eu vou complementar 11% sobre a diferença. É 20% sobre a diferença. Sempre 20% sobre a diferença. Sempre. Tá? Mas, nesse caso, eu quero usar para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vou ainda passar para 20%. Mas não vou fazer isso aqui tudo manualmente. Eu venho aqui nessa tabelinha de ajustes e escolho o período que eu quero ajustar. Aqui ele está marcando direto a competência de junho, mas eu quero de janeiro de 2020 até maio de 2024. Então, venho aqui e boto janeiro de 2020. Ok. Até maio de 2024. Ok. Aqui, não preciso mexer, porque eu estou passando por uma contribuição de 20%. Então, já, o próprio sistema já identificou aqui, mas eu poderia clicar aqui e alterar. Ajuste de complementação. Ali diz não complementar. Não, mas eu quero complementar. Então, eu venho aqui e boto que eu quero complementar para 20%, todos esses recolhimentos. Quando eu deixo o marcador aqui de 20%, significa que eu estou dizendo para o sistema, calcule a diferença do salário base utilizado errado para cada salário de contribuição e, após calcular essa diferença, ainda aplica mais 9% para atingir a alíquota de 20%. Ou seja, se eu utilizar minhas tabelinhas lá do meu material aqui, e eu vi aqui na minha tabelinha, inicialmente eu vou usar os dois tipos de complementação. Quando eu usar a primeira tabela, que eu estou complementando o salário que não atingiu o mínimo, eu vou utilizar essa alíquota aqui, 20%, para contribuintes individuais. Então, 20% sobre a diferença. 1.045 menos 998, X. Em cima desse X, 20%. Ok. Depois que eu fiz isso e atualizei monetariamente, eu vou lá para a segunda tabelinha. Segunda tabelinha é o quê? Complementar de uma contribuição simplificada para uma contribuição de 20%. Então, ainda vou aplicar sobre esse valor 9% sobre a diferença, para atingir a minha contribuição ordinária de 20%. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu acho que estão entendendo e não estão. Tá claro? Todo mundo faleceu? Alguém me dá um ok, pelo amor de Deus. Para mim tá claro. Perfeito, então. Tá tudo certo. Então, ok, tivemos a aplicação das duas alíquotas, tá? Aí voltamos lá para o nosso sistema. A partir do momento que eu fiz já aqui os meus ajustes, eu clico em ajustar. Você tem certeza que vai utilizar esses parâmetros para complemento? Ok. Sim. Aí o sistema vai lá e analisa os meus 53 salários de contribuição que não estavam sendo utilizados, inclusive no meu tempo de contribuição. Bom, olha, ele mudou tudo sozinho já. Já mudou tudo para 20% e já está aqui a opção que ele vai ter que atingir o valor mínimo. Bom, aqui eu sigo o meu planejamento normal. Esse cara vai seguir pagando salário mínimo até preencher os requisitos. A alíquota ordinária é de 20% para essa regra de transição que ele quer, a não ser que fosse uma aposentadoria por idade, eu não estaria fazendo isso. Aqui, calcular a expectativa de sobrevida até que atinja os requisitos, ok. Vou seguir meu planejamento previdenciário e gerar relatório. Bom, gerei o relatório e o meu relatório está me informando. Tiago, tu te encaixa na regra de transição do pedágio 50%. Tá? Tu preencheu o tempo restante, tempo adicional, não exige idade mínima, mas tem fator previdenciário, vai perder ali 15% ainda da tua média, porque o fator é 0,85, ok. Outras regras de transição, regra de pontos, lá em 2027. Ó, é bem atrativo, né?
Regra de tempo de contribuição e idade mínima, regra de transição por idade, ó, todas as outras eu não me encaixo ainda em todos os requisitos, mas vamos usar essa aqui de exemplo, pedágio 50%. Quando eu clicar aqui para gerar o relatório, ele vai trazer, primeiramente aqui, o cálculo da complementação da contribuição. O resto é tudo como a gente fazia da outra vez, o relatório do tempo, da qualidade segurada, as competências sem salário de contribuição, caso precise, né, retificar essas informações. E quando acontece isso de competência sem salário de contribuição? Nem faz parte daqui, mas eu vou falar. Muitas vezes, quando o sujeito gozou um benefício previdenciário por incapacidade. Se tu fores olhar bem no período em meio a um contrato de trabalho, onde ele ficou 10 meses afastado por um benefício por incapacidade temporária, tu vai ver que faltam os 10 salários de contribuição daquele período que ele gozou o benefício. Aí tu tem que ir lá buscar, ver quanto foi calculada a base do benefício por incapacidade dele e lançar aqueles valores naqueles 10 meses, senão vai dar problema no cálculo, porque o CNIS não traz o salário de contribuição dele correspondente a 91% da alíquota do auxílio-doença. Então, tem que fazer isso manualmente. Até se já passou, isso é até motivo para revisão. Tu pega um cara que ficou 6 anos em benefício, vai ficar faltando 72 salários de contribuição para ele ali na hora do cálculo, porque não vai ser levado em consideração. Então, tem que analisar isso aí sempre, tá? Bom, regras de transição, cálculo do RMI, descarte automático, retorno sobre investimento. Bom, o que nos interessa? Cálculo da complementação. Eu tenho que mostrar isso para o meu cliente. Bom, aqui ele já gera sozinho o relatório. O que é o nosso relatório aqui? Ele traz a previsão para cada competência da alíquota base que vai se utilizar. Ele traz o valor da diferença já dos 9% mais a diferença do que não atingiu o mínimo, tá? Porque, assim, vou dar um exemplo, né? 1.045. Deixa eu fazer aqui na calculadora. R$1.045 menos 998 que ele vinha pagando é R$47. Em cima dos R$47, ele paga uma alíquota de 20% de diferença. 9,40 ele vai pagar de diferença para atingir o valor do salário mínimo, que ficou inferior. Só que ele vai pagar mais a diferença de 9% sobre a diferença dos salários. Por quê? Se ele estava pagando, e aí já regularizando o salário de contribuição dele, que seria 1.045, mas ele estava pagando 11%, era 114,95. Quando, na verdade, ele tinha que estar pagando 1.045 vezes 20%, 209, menos os 114, os 95, um pouquinho menos, com os 9 e pouco dá 98,02, 99,20. Então, aqui já é o valor tanto dos 20% sobre a diferença, que não atingiu o mínimo, mais a diferença da alíquota, da complementação de alíquota. E em cima disso tem percentual de juros, aí tem o valor dos juros, tem o percentual da multa, que é de 20%, e aqui a multa, ela é um pouquinho maior do que o valor da multa da indenização da contribuição em atraso. Se tu está indenizando um período que tu não efetuou o recolhimento, é 10% de multa e praticamente 50% de juros. Aqui dá 20% de multa, mas os juros continuam basicamente quase 50%, um pouquinho menos. Então, mais o valor da multa que totaliza por mês. Então, aqui só para a competência de janeiro de 2022, para regularizar essa contribuição, tanto para ela atingir o mínimo, quanto para mudar a alíquota de contribuição dela, ele vai gastar 152,67. Ou seja, durante todo o tempo lá que a moça da lotérica preencheu errado o carnezinho dela, ela vai gastar 9.493,04 para fazer este investimento. Aonde vai entrar esse valor? No investimento do planejamento previdenciário. Vai refletir no quê? No retorno financeiro. A renda vai mudar? Vai, dependendo se vai usar essas contribuições ou não. Mas isso aqui impacta diretamente o retorno financeiro, porque eu estou dizendo para ela, olha, para darmos prosseguimento, e aí não confundam as coisas, indenização de contribuição em atraso não é computado para fins das regras de pedágio nem direito adquirido, mas complemento de contribuição não é considerado contribuição em atraso, porque a contribuição foi contemporânea, foi feita na data exata do fato, porém com valor inferior. Tanto que é possível tu complementar a contribuição pós-morte, para fins de
aquisição da pensão por morte. Os dependentes viram que o pai, quando faleceu, tinha contribuições pagas em dia, porém não atingiram o valor mínimo, mesmo após a morte do segurado instituidor, para que seja reconhecida a qualidade segurada dele, é possível fazer um recolhimento de complementação de contribuição mesmo pós-morte, para preenchimento dos requisitos da pensão por morte. Agora, é possível indenizar contribuições que ele não vinha pagando antes de morrer? Não é possível. Tá? Então, não confundam, pensar assim, puxa, vou complementar para um pedaço de 50%, não conta. Fui induzido ao erro, o Thiago me disse que podia ali o meu cliente pagar R$9.000 e, na verdade, o INSS vai indeferir. Bom, pode indeferir por uma série de motivos, mas não vai ser este o fundamento. Não vai ser isso o motivo do indeferimento, porque complemento não é contribuição em atraso. Mas aí vamos voltar lá no nosso cálculo nos salários de contribuição. E vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui uma contribuição que a gente só quer complementar o salário de contribuição que ficou inferior ao mínimo. Aí a gente vem aqui e bota uma contribuição simplificada. A gente muda aqui, ó, de 20% para 11%. Só fazer um teste e gera o relatório. Não ajustei. Parei, não vai dar certo. Não cliquei no botão ajustar ali, não vai mudar nada. Vai ficar a mesma coisa que estava antes. Agora eu vou voltar aqui que eu já clico. Bom, vamos voltar que não deu certo. Aqui a gente ajusta antes, ok? Sempre que alterar tem que ajustar ali, senão o cálculo não vai levar em consideração a diferença. E agora a gente gera o relatório de novo. O Fernando deve lembrar a trabalheira antigamente que era para fazer uma previsão para o teu cliente de um cálculo de complemento de contribuição. Era tudo em Excel, era uma loucura. Ou eram umas planilhas da INSS que com o tempo se apagavam, aí tu perdia tudo que tu tinha lançado. Olha, era de chorar. Vamos ver aqui agora. Deixa eu gerar o nosso relatório. Gerou. Vamos lá para o cálculo da complementação, já vai dar uma boa mudada aqui. Acho que eu não apertei ali em cima, deixei 20%. Agora foi erro de operação aqui, pessoal, peraí. Aqui eu deixei, é 11. Fica a mesma coisa. Deu, agora sim. Ele continuou cobrando os 20% da mudança do 9, do 11 para 9. Agora sim, olha aqui a diferença. Aqui eu só estou complementando o meu salário que não atingiu o mínimo. Ou seja, aqui eu era para informar que eu estaria pagando como base em 2021 11% sobre 1.100, eu estava pagando 11% sobre 998. Então ele calcula só a diferença. E em cima dessa diferença ele aplica quanto? 20%. Então fica baixíssimo aqui fazer esse tipo de complementação. Por isso que às vezes vale a pena fazer a complementação. De R$9.000 desce para 1.506,27. Aqui eu não estou pleiteando uma aposentadoria por tempo, porque deixei numa alíquota simplificada. Vou usar isso aqui para uma aposentadoria por idade, mas quero todo esse tempo de contribuição aqui, porque, por exemplo, eu quero ter 40 anos de contribuição para atingir um coeficiente de 100% no cálculo da minha média, ainda que seja uma média poluída por menores salários. Então, eu vou utilizar a complementação do salário de contribuição, não complementação da alíquota, complementação do salário de contribuição. Primeira etapa vencida? Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação, 5 minutinhos aí para tomar uma água. A segunda etapa é 5 minutos de aula, 10 minutos de aula, que é sobre o agrupamento. E aí eu encerro essa gravação para depois lançá-la no sistema como uma aula individual, e eu já volto para vocês aqui com um novo link de uma sala ali para a gente acessar de novo. Pode ser? E a gente já Pode ser.
a gente já mata essas 2 primeiras aulas aqui, então. Vou parar a gravação, e aí, então, essa aula fica encerrada aqui, que é sobre complemento de contribuição. A gente vai falar sobre agrupamento.